Oi, bebezinhos, como vocês estão? Me contem, já beberam água hoje? Bom, primeiramente eu quero pedir desculpa pra vocês pelo áudio, porque vocês vão escutar calopsita, vocês vão escutar barulho de obra, vocês vão escutar ruído do ventilador, mas é porque aqui no Rio tá muito calor, muito quente, e onde eu moro tem todos esses barulhos. Se eu for esperar um melhor horário pra gravar pra vocês, não tem luz boa. E é isso, alguma coisa em algum lugar tem que sair perdendo. Se esse é o primeiro vídeo que você vê com a minha pessoa, o meu nome é Tassiara, faz 1 ano e um pouquinho que eu tô aqui na internet compartilhando um pouquinho da minha vida com vocês. E quem me acompanha primeiramente lá no TikTok e no Instagram, o YouTube veio depois, sabe que o meu maior sonho era a construção da minha casa própria. Aonde eu moro não é alugado, é da minha família, da minha mãe, das minhas irmãs, e a gente tem um terreno bem grande, então eu queria muito construir a minha casa onde é esse terreno, e todo mundo já sabia que era meu sonho a casa própria. E aí, ultimamente, eu tenho conseguido, dar início a esse sonho, mas os planos mudaram um pouquinho e eu vou explicar o que aconteceu pra vocês. Pra isso acontecer, eu tenho que contar a história desde o início. Bom, em 2017 eu vim morar aqui, essa casa sempre existiu, mas eu morava com os meus avós, então eu vim morar nessa casa aqui sozinha aos 17 anos. Quando eu fiz 21 anos, a minha irmã veio morar comigo na metade do ano, e aí esse ano a minha mãe retornou pra cá, pra morar novamente aqui, e nessa história toda teve várias idas e vindas, mas enfim, resumidamente é isso. Então eu sempre quis construir minha casa própria para que eu pudesse ter o meu canto novamente sozinha. Sou uma pessoa que gosta muito de conviver com o meu espaço e sozinha. E o sonho da casa própria, ele surgiu porque desde criança eu morava com os meus avós. O meu avô hoje em dia faleceu, a minha avó ainda tá viva, graças a Deus. E aí esse sonho brotou em mim porque casa de vó e vó é aquilo, Entra 1, 2, 3, 4, 5, é casa de todo mundo, é casa da mãe Joana. Então assim, eu morava lá, mas não sentia que eu pertencia àquele lugar, ou que eu poderia falar, nossa, ali é minha casa. E aí desde criança isso ficou no meu coração. Eu falei assim, um dia eu vou ter uma casa e eu vou entrar nela e quem vai mandar nela sou eu, e tudo que tá ali é meu e ninguém vai entrar, ninguém vai mexer. E aí vai ser minha. Foi daí que brotou esse início desse sonho desde criança, Tem criança que sonha em ser isso, em ter aquilo, isso, e eu sonhava em ter uma casa. Mas é a vida. Vocês não me dão confiança não, porque depois que vocês me der confiança, eu falo, dou meia volta no mundo, falo, e aí já era. Mas todo sonho, ele precisa de um pontapé inicial. Não adianta só você sonhar, você tem que meter a mão na massa, você tem que botar a cara, você tem que começar de algum lugar e de alguma maneira. Meu primeiro plano sempre foi construir a casa aqui, mas nunca foi me limitar a ficar aqui. Bom, aqui é o terreno que eu tenho e a gente tem que começar de algum lugar. Não adianta a gente querer começar com um apartamento na Barra de cobertura. Não, eu ia começar com o que tivesse ao meu alcance, que no caso era construir aqui nesse terreno que eu já moro, um terreno de família, no caso da minha mãe, meu e das minhas irmãs. E aí eu ia começar a construir a minha casa aqui, Futuramente os planos era trabalhar cada dia mais até que Deus abençoasse e eu tivesse uma outra coisa, um outro espaço, uma outra casa. Não menosprezando essa daqui, claro, porque eu me dou muito bem com a minha família e a gente não tem esse tipo de problema em questão de, é porque é quintal de família, não sei o quê. Até aí, beleza, no dia 15 de fevereiro, eu lembro até hoje, porque foi uma data muito especial pra mim. Eu dei o início, dei o pontapé pra que tudo isso começasse a acontecer. Eu já tinha juntado uma grana e eu tinha um dinheiro na conta. Eu falei assim, eu vou começar e eu vou começar agora. Foi do nada, foi um estalo. Eu falei assim, se eu deixar esse dinheiro na minha conta, um gás acaba, alguém quebra o braço, alguma coisa acontece, infelizmente a gente tem que pegar a nossa reservinha e colocar ela no lugar. Eu falei assim, eu vou dar doida, vou levantar, vou pegar o dinheiro que eu já tenho guardado e vou começar, porque se eu não começar agora, eu não vou começar nunca. Levantei, fui lá na casa de material de construção e comprei tijolos. Eu comprei 1.500 tijolos. Eu paguei R$1.900 e tipo assim, eu fiquei, meu Deus, eu comprei os tijolos de minha casa, meus olhos brilhavam, tudo mais. Eu falei assim, caraca, eu comecei. Finalmente agora eu não vou parar mais, porque às vezes você precisa de um pontapé inicial, Dado disso, começou a busca por pedreiros, que era o item mais caro, porque assim, o material é caro, mas você ainda tem aquela possibilidade de dar uma parcelada, sabe? Só que a mão de obra você não parcela, Você tem que ter o valor da mão de obra pra você contratar. E aí era a minha maior questão, era a mão de obra. Comecei a juntar mais, fiz trabalho aqui, fiz trabalho ali, fui juntando.
Aí eu falei assim, acho que a primeira fase eu consigo. Porque a minha obra, a princípio, vai ser como de político, entendeu? Você começa, dá uma parada e continua, dá uma parada. Por quê? Porque questões financeiras, né? Quem é pobre vai me entender que não tem como ir e deslanchar bem rapidinho. E aí eu vou responder o assunto principal do vídeo, porque eu sei que eu enrolei um pouco, desculpa, gente. Eu sou muito confusa, não sei esclarecer as coisas. Eu fico falando, tá vendo? Eu me perco em mim mesma, porque eu não vou mais construir a minha casa aqui nesse terreno. Durante todo esse processo de procurar mão de obra, de juntar dinheiro, de fazer cálculo, de pegar aqui material, ali material, aconteceram muitas e muitas coisas, mas tipo assim, muitos empecilhos mesmo. Gente, tudo que vocês imaginarem, que vocês possam imaginar, deu errado. Até umas 3 semanas atrás, eu ainda tava tudo pronto, eu já tinha feito a planta, já tinha fechado com o pedreiro. Umas coisas assim inimagináveis começaram a dar errado. A estrutura do terreno começou a aparecer, cada dia aparecia um problema novo, uma coisa pra dificultar, uma coisa pra aumentar o valor. Aquilo tudo começou a me deixar muito chateada, porque eu pensei, poxa, Senhor, agora que eu ia começar, agora que eu ia construir, que eu tava deslumbrada, por que isso tá acontecendo? Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas acreditando ou não, é a experiência que eu tenho. Muita coisa começou a cooperar para que tudo isso não acontecesse. Coisas assim que você olha assim e fala assim, mas é só resolver. Só que era uma atrás da outra, sabe? Era muito não. Tipo assim, era muito não, e porta na cara, e janela na cara. E eu falava assim, caraca, Senhor. Eu passei uma semana chorando e pensando assim, nossa, por quê? Por que eu não tô conseguindo? Por quê? Nosso maior questionamento é sempre por quê. E aí eu lembrei de uma coisa, quando eu tinha 15 anos, Deus falou assim pra mim, cara, as pessoas vão lembrar de quem você é. As pessoas vão saber quem você é quando você chegar nos lugares. Tudo que você tá sofrendo agora, um dia você vai olhar pra trás e vai falar assim, caraca, eu passei por isso. E aí, no meio de toda esse conflito, tanto emocional quanto dos problemas que estavam aparecendo, cada dia mais me jogando pra trás. Eu ia começar numa semana, acontecia alguma coisa, eu tinha que adiar pra começar na outra. Aí eu ia começar na outra, acontecia alguma coisa, eu tinha que adiar pra começar na outra. E eu comecei a ficar nervosa, eu comecei a ficar estressada, meus dias começaram a ficar ruins, ataques de ansiedade frequentes, uma tristeza assim, sem saber o que estava acontecendo, porque eu não estava conseguindo. E aí eu fui num retiro, não era bem um retiro, era uma assembleia, pra gente poder decidir coisas sobre o ano da igreja, o ano do nosso projeto. E durava 3 dias numa casa de retiro longe. E no meio dessa assembleia, desse retiro, todas as vezes aparecia a mesma frase pra mim no mesmo contexto: Deus capacita. Todas as vezes essa frase chegava até mim sem que eu pudesse imaginar como ela chegava até mim. E a frase era sempre a mesma: Deus capacita. E aí no último dia, no domingo, eu recebi uma proposta para ser representante dos jovens, naquele projeto. E aí eu falei assim, caraca, será que eu vou conseguir? Será que eu dou conta? Porque eu pensei assim, nossa, vai ser difícil, porque olha, eu vou levar um dobrado, eu não tô conseguindo conciliar o tempo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou representar bem? Todas aquelas questões. E aí veio a frase, Deus capacita. Tudo começou a voltar a fazer sentido pra mim. Voltei pra casa, aí umas semanas depois, eu ouvi de pessoas muito próximas a mim, pessoas que eu amo bastante, você não consegue. Isso acabou comigo, esse você não consegue me destruiu de uma maneira assim, surreal. Eu fiquei semanas muito mal, muito triste, pensando se eu realmente não conseguia. E aí o que veio na minha cabeça? Deus capacita. Eu não vou deixar. Essas batalhas é pra me testar, é pra realmente vir querer fazer com que eu desista, mas eu não vou desistir. Eu me estabeleci, comecei a conversar com Deus, comecei a ver realmente qual era o propósito que eu precisava e o que eu queria e o que Ele queria, porque muitas das vezes na minha vida eu metia as mãos pelas pernas e agia na frente do que Deus queria pra minha vida. Teve uma época que Deus falou pra mim assim, você tem que confiar em mim porque eu vou te colocar pra frente. E eu não acreditei, eu briguei, eu entrei em birra e eu
esperneava, eu falava assim, por que comigo, por que comigo, por que comigo, por que comigo? E eu ficava martelando naquela e aquilo não saía mais da minha cabeça e eu ficava, por que não vai acontecer nada comigo? Porque se fosse pra acontecer, já teria acontecido. E anos depois, sem que eu menos esperasse, da maneira mais inocente do mundo, começou a acontecer. Foi quando eu comecei aqui na internet, foi no TikTok especificamente, foi por um vídeo super aleatório que faltou gás na minha casa. E aí eu fui e compartilhei com o pessoal como que eu ia fazer minha comida se eu não tinha gás. E aí eu compartilhei como eu fiz a comida, sem o gás. Porque eu sempre fui muito orgulhosa, eu não queria pedir dinheiro pra ninguém, eu nunca gostei disso. Faltava uma semana pra eu receber meu salário. E eu falava assim, gente, uma semana até eu receber meu salário, eu consigo comprar o gás de boa. Naquele mês eu tinha acabado me afobando com dívidas, eu tinha comprado uma máquina de lavar. Tinha sido meu aniversário recentemente. E tinha também uma cama, porque era meu sonho ter uma cama. Começar na internet abriu muitas portas pra mim. Eu sempre achei que eu fosse uma pessoa não muito carismática. Eu nunca fui de fazer amizade fácil. Eu sempre me senti muito excluída em qualquer lugar que eu fosse. E eu ficava assim, caraca, tem um monte de gente na internet que gosta de mim. E eu ficava assim, meu Deus, como isso pode estar acontecendo? E eu lembrei quando Deus falou pra mim que um dia Ele ia me jogar pra frente. Aí eu me senti uma tola, né? Porque eu pensei assim, caraca, eu não acreditei. E hoje tudo fez sentido. Eu nunca tive uma infância fácil, eu nunca tive uma vida muito legal. Eu tive que sofrer muito pra chegar até aqui. Eu não vim morar sozinha da maneira mais fácil e bonita, como, adolescentezinha, independente, não. Quando eu vim morar sozinha, eu tava numa depressão muito, muito profunda. Eu tinha acabado de perder o meu avô, que foi a pessoa que me criou. Ele era como um pai pra mim. E essa depressão me levou até uma tentativa de dormir pra sempre. Então isso é uma coisa que me marca muito, porque nem foi uma das piores coisas da minha vida, mas foi um tempo muito ruim pra mim. Eu vim morar aqui sozinha, sem aprovação de ninguém, sem ninguém me ajudar financeiramente. Eu simplesmente queria me isolar do mundo e foi isso que aconteceu. E aí eu entrei e fui ficando sem aprovação de ninguém, mas com o tempo foi passando, acabou que as pessoas não tinham mais o que fazer, viu que eu ia ficar aqui e já começaram a me ajudar e tudo mais. E eu também fui dando meus pulos, era explicadora pra cá, era babá pra lá, e um bico aqui, outro bico ali. Na época eu estudava em horário integral, então era bem fácil, eu só tinha que chegar em casa à noite e dormir, comer e dormir. A minha mãe me ajudava com algumas coisas. E aí voltando pra casa, conforme essas coisas vieram dando errado e que eu fui me colocando no meu lugar e refletindo sobre o que Deus quer me capacitar, eu entendi que não é o momento de eu fazer a construção dessa casa. Eu entendi que eu tenho que esperar o momento que Deus quer pra mim. Porque se deu tudo certo no dia que eu não confiei, imagina no dia que eu confiar. Então eu entendi aquilo como uma resposta às minhas orações. Porque eu ficava, por que não, por que não, por que não? E é simplesmente porque não. Eu não tenho mais o que questionar, eu tenho que esperar. Eu sou nova, tenho 22 anos, eu tenho muitos e muitos sonhos na minha vida. E aqui em casa atualmente a minha mãe tá desempregada. Ela faz alguns bicos, né? Ela pega um empreguinho aqui, um negócio ali, quando aparece, e ela tá sempre correndo atrás. Mas a gente sabe que o emprego não tá fácil. E um dos meus sonhos, além da casa própria, como eu já falei, eu tenho muitos, é ajudar minha mãe, é dar uma casa bonita pra minha mãe, é ajudar minhas irmãs. E eu sempre morei em casas onde eu não tinha quarto. Inclusive essa casa aqui só tem um quarto, somos 4 pessoas morando nela. Então é bem complicado, às vezes acaba estressando, dando um clima chato na casa. Um dos meus sonhos é proporcionar conforto à minha família. Nesse sonho e na minha desesperada vontade de ter o meu espaço, eu decidi que eu ia melhorar a minha casa. Aqui eu já moro com a minha família, porque eu tenho que dar essa oportunidade para restituição do meu lar, né? E um dia, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer, eu vou ter condições de ter a minha casa própria, o meu terreno, de ter o que Deus me proporcionar. E nesse momento, como eu tô tendo condições, eu vou fazer um quarto pra mim, um quarto pra minha irmã Ana Júlia, e a minha mãe vai ficar com o quarto dela,
E aí a gente vai parar de surtar com 3 mulheres em um quarto só. A casa tem muita coisa aqui pra fazer. Eu vou fazer um tour pra vocês de como a minha casa é atualmente, pra depois fazer um tour de como a minha casa vai ficar. Como eu já falei pra vocês, vai ser obra de prefeitura, não vai ser tudo de uma vez, rápido e fácil. A gente já começou e a primeira fase agora da obra é fazer as sapatas, cavar os alicerces. E quando eu soltar esse vídeo, provavelmente isso já vai estar pronto. Eu tô gravando esse vídeo antes de tudo, de fato, começar. Porque calada vence, então quando a gente começar, depois eu vou soltar esse vídeo. E aí a gente já vai começar com os diários de obra, que é uma coisa que eu quero muito compartilhar com vocês. Porque vocês estão sempre vibrando comigo, me apoiando com todos os sonhos que eu tenho. E isso é impagável. Olho gordo nenhum toma conta disso, porque eu tenho mais Deus pra me dar do que o inimigo pra me tirar. E aí ficou decidido que eu não vou construir mais a minha casa nesse terreno, infelizmente. Talvez a minha casa não venha esse ano. Eu tenho certeza que em algum lugar Deus está preparando esse terreno, essa casa, esse apartamento, o que ele tiver planejando pra mim. Nasceu no meu coração essa vontade de deixar a minha casa mais bonita. Minhas paredes da sala estão descascando. O quarto tá com hiperlotação, a gente não tem um banheiro social na casa, a nossa lavanderia na sala. Isso tudo me incomoda, sempre me incomodou. E um dia, se Deus quiser, quando eu sair dessa casa, eu vou ter deixado uma casa mais bonita, mais confortável pra minha mãe, para minhas irmãs, porque eu quero que eles vivam tudo que eu não pude viver. A Ana Júlia vai ser a primeira vez que ela vai ter um quarto só pra ela. Eu já morei sozinha, então tecnicamente eu já tive um quarto só pra mim, mas também vai ser a primeira vez que eu vou ter um quarto feito e construído somente pra mim. O Pietro ainda é criança, ele gosta de dormir com a minha mãe, então ele vai dividir o quarto com a minha mãe. E a Tamires não mora aqui, mas se um dia ela quiser morar, vai ter sempre um espaço pra ela, alguém pra dividir o quarto. Já fiquei muito triste em decorrência de todas as coisas negativas que aconteceram pra me atrapalhar disso acontecer. Mas hoje eu já não tô mais triste, hoje eu já tô bem animada com a ideia de restaurar o meu lar, a minha família. Como eu falei pra vocês, viver no quarto com 4 pessoas acaba sendo estressante. E eu tô muito estressada com isso, porque eu preciso ter onde guardar minhas coisas. Quem tem irmão sabe que nada para no lugar. E às vezes não é culpa exclusiva de ninguém, é só o estresse do convívio diário. É isso, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham entendido o porquê que na minha casa não vai acontecer agora. Basicamente a resposta é: não é o momento, não é o plano que Deus tem pra mim. Então, pra mim não existe resposta melhor do que a resposta de Deus. E eu quase não compartilho esse meu lado aqui pra vocês. Eu não gosto muito de falar sobre fé nos meus vídeos, porque eu tenho que respeitar quem não tem, eu tenho que ser o mais imparcial possível, mas isso está dentro do meu coração e dentro da minha vida também. Eu já espalho isso de uma maneira sem ser diretamente falando, né? Vocês falam assim, você me faz tão bem. É porque eu tô bem com o Espírito Santo, e quando a gente tá bem com o Espírito Santo, a gente faz bem as outras pessoas. Vocês vão amar. Eu já tenho vários planos pro meu quarto, vários planos pro quarto da Ana Júlia, porque é dela, mas eu já me meto mesmo. E é isso. Eu espero que não tenha comentários desnecessários, de suposições desnecessárias, de fofoquinhas sem noção aqui nos comentários. Se tiver, eu vou apagar, já digo logo, não adianta você comentar, porque eu só quero rodeando de mim coisas boas e palavras boas. E foi isso, bebezinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpa, eu falo muito. Talvez o vídeo tenha ficado grande demais, mas eu espero que alguém tenha assistido até o final e entendido bem qual foi a situação, qual foi a história. E eu tô muito feliz, muito, muito ansiosa. Eu não sei quanto tempo vai durar, né? Se vai durar 1 ano, se vai durar 6 meses, se vai durar 3. Tudo depende dos trabalhos que eu tiver, das condições que eu tiver, porque, como vocês sabem, atualmente eu trabalho com a internet. E é isso. Me acompanhem aqui, porque eu vou postar tudo aqui, porque os vídeos conseguem ser maiores, tá bom? Beijo, obrigada.